E vamos aí de React do bem, né? Cara, que bom que tem podcast e canais grandes dando espaço pra gente de esquerda. E que bom que a gente tem essa leva aí de comunicadores como o Ian e o Gustavo e o João Carvalho. Tipo, a galera que realmente estuda sobre o assunto e que argumenta muito bem, que expõe bem as ideias e que tá ganhando esse espaço todo. E aí vamos ver o que o Ian falou dessa vez sobre China no podcast do Arthur Petri, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Da China, os coreanos podem imigrar livremente. Eles não precisam fugir. É só ir. Uhum. Inclusive, a maior parte das pessoas que vão pro sul, muita gente vai pro sul para encontrar com a família, por exemplo. Porque passou a régua assim no meio da Coreia, dividiu família no meio. E aí as pessoas vão pra China e encontram concóis na China que ajudam eles a ir pro sul. Uhum. Só que na China o trânsito é livre, porque a China tem. E agora a China tá tendo relações melhores com a Coreia por conta do Xi Jinping, que é um governo mais à esquerda da China, e começou a reabilitar as. Isso é um ponto importante porque muita gente fala, nossa, a China é um partido só e tal. Não é, mesmo dentro do Partido Comunista tem liberal. O Xi Jinping é uma ala mais à esquerda, mas tem cara dentro do Partido Comunista Chinês que defende a mão invisível do mercado. As relações diplomáticas com a Coreia de maneira mais próxima, né? Uhum. Acho que a gente pode falar da China então agora, Sim. que uma das minhas curiosidades é saber qual é o teu ponto de vista sobre o Mao Tse Tung, que é um dos caras mais criticados pela Sim. direita, que fala que é um grande genocida, que é o cara que mais matou será, entre né? todas as experiências comunistas. Né? Qual é que é a do Mao? Melões, né? Matou No melões, caso da como China, João vamos lá, Carvalho. né? A Revolução Chinesa ela veio bem depois da Revolução Russa. Ela veio em 49. E a China, gente, caso alguém não saiba, a China era o país mais pobre do mundo em 49. Mais pobre do mundo. E era o país mais populoso também. Por que a China era o país mais pobre do mundo? Porque a China era uma colônia. Muita gente não tem a clareza de que a China era uma colônia antes. Desde a Guerra do Ópio, em 1839, que começa em 1839, que a Inglaterra planta ópio na Índia e vende ópio na China para viciar os chineses em drogas. E aí os chineses bloqueiam isso, jogam o ópio todo no mar, assim, destroem a carga. E aí os ingleses declaram guerra para abrir os portos e por reparação na China, ganham essa guerra, abrem os portos e viciam a população chinesa em ópio. Isso inaugura o século da humilhação para eles, que é o século no qual a China foi de novo e de novo e de novo repartida entre potências imperialistas. Japão, Rússia, Alemanha, Inglaterra, etc. Nesse tempo todo, começa o movimento comunista na China. Então, a Inglaterra comprava muita coisa da China. Seda, cerâmica e chá. Assim, muito, porque o chá vem da China, né? Depois a Inglaterra vai começar a plantar na Índia para não depender tanto. E aí eles pegavam prata da América Latina, que os espanhóis roubavam da gente, e mandavam para a Europa. E aí no fim ia acabar na Inglaterra, porque a Inglaterra começou a se industrializar, assim, e a Espanha não queria produzir nada, porque esse cara era o rico para que produzir, né? Que é o que acontece hoje, por exemplo, em países como Dubai, Abu Dhabi. Os caras são tão ricos que eles não precisam produzir nada, eles compram dos outros. E a Inglaterra estava nessa déficit da balança comercial, pô, o que a gente vai vender? E a China, na Primeira Guerra do Ópio, já tinha 400 milhões de pessoas. É muita gente. E os caras tinham ópio. Vamos viciar chinês e vamos vender. E o governo, o Império Chinês, sabendo dos problemas que o ópio ia causar nas pessoas, proibiu. E aconteceu justamente o que eu falou. Teve o governo chinês jogando carga no mar e matando gente. A Inglaterra, o Império Britânico, beleza, a gente vai invadir. Eles invadem, vencem a Primeira Guerra do Ópio, tomam a ilha de Taiwan, forçam a abertura de portos, documentos em inglês teriam que ser aceitos e forçam a aceitação de religião, por exemplo. Que os países asiáticos eram contra as religiões ocidentais. E aí vem a Segunda Guerra do Ópio, similar, força mais abertura, só que nisso teve um francês que foi morto, acho que era um religioso francês que foi morto, não lembro bem por quê. E aí a França já estava aqui, né? A França já estava aqui no Laos, no Camboja, na Tailândia e no Vietnã, colonizando aqui. E parte do sul da China, porque a China faz de fronteira com o norte do Vietnã. E a Inglaterra, vendo essa movimentação francesa, eles arrendam outra parte de Hong Kong, que chama Novos Territórios, que vai fazer a divisa com a China, e cerca de 200 ilhas, porque eles queriam manter essa distância com a França. E aí a Rússia vai invadindo o norte,
os Estados Unidos vão invadir Xangai e Pequim, aí eles vão saquear Pequim, e eles dividem Xangai no meio, um lado é francês, outro lado é britânico, americano, japonês, húngaro, assim, tem vários países que chamava assentamento internacional. Então os caras foram roubando tudo que deu da China. A Alemanha, né, a cervejaria Qingdao é fundada em Qingdao porque os alemães colonizaram Shandong. O Mao Tse-tung sequer era o líder na década de 20, né? Ele se tornou líder depois e tal. O movimento comunista ganha muito corpo na Segunda Guerra Mundial, porque a luta contra a ocupação japonesa, que as mesmas atrocidades que eu falei na Coreia aconteceram na China, mulheres de conforto, escravização, experimentos humanos aconteceram muito na China, experimento científico com... Eu tenho que fazer um vídeo sobre mulheres de conforto, mas assim, o exército japonês tinha prostitutas para os soldados se divertirem. O exército japonês pagava para as prostitutas ficarem em alguns campos, e aí os soldados, quando estavam de folga, iam para lá para usufruir dessas garotas de programa. Só que o exército japonês estava tão grande e tão espalhado pela Ásia e a Oceania que não tinha mais garota de programa japonesa o suficiente. Eles começaram a sequestrar coreanas, chinesas, filipinas, indonésias, holandesas que na época colonizavam a Indonésia, se eu não me engano, criar campos de conforto, como eles chamavam, que é para os caras poderem estuprar essas mulheres todos os dias. E até hoje tem gente no governo japonês que diz que nada disso foi errado, que elas foram porque quiseram, que não teve sequestro nem nada, sendo que tem, hoje já não tem mais tanto, né? Mas tinha milhares de sobreviventes contando os mesmos relatos do que tinha acontecido, tinha prova e etc. Assim, basicamente foi isso. Eu não vou nem falar, porque eu tenho até... me dá até embrulho no estômago de falar o que eles faziam com os chineses, né? Os japoneses fizeram... E aí, em 49, a revolução acontece. Piores que os alemães, em termos A China era o país mais pobre do mundo. humanos. Todas as vezes que a gente fala de experiências socialistas, a gente nunca pode ocultar o legado capitalista. O legado que o capitalismo deixou nesses países era um legado de fome endêmica, de déficit habitacional, de pobreza e de doenças que já tinham sido erradicadas em outros países. Então se morria muito de cólera na China ainda. A média de expectativa de vida na China, na época da Revolução, era 35 anos de idade. Isso significa que a mortalidade era muito alta. Esse é um ponto importante por conta do argumento de que morreu muita gente aqui, que o Mao matou muita gente, né? A China passou por toda essa colonização e também era um império. E a gente sabe o que império é, né? Os caras só sugam, não estão nem aí pro povo. E aí o império é derrubado em 1911, vem a República da China, e Guerra Civil, e Segunda Guerra Mundial, invasão pelos japoneses. Então era um processo se arrastando por mais de 100 anos. As pessoas morriam que nem moscas. E a questão é, a fome, a doença, a pobreza, antes da Revolução, não choca. Só choca os conflitos que aconteceram Justamente, depois. E aconteceram conflitos depois? Sim, claro. O que aconteceu? A China, na década de 50, começa a divergir da linha da União Soviética. Então lembra que eu falei mais cedo que a União Soviética na década de 50 passa por uma transformação? O Stalin morre. Quem ascende ao poder é o Nikita Khrushchev. E o Nikita Khrushchev começa um processo de desestalinização da União Soviética. Então dá pra dizer que nós temos dois grandes períodos da União Soviética. O período do Stalin e o período pós-Stalin. São uniões soviéticas muito diferentes entre si. Uhum. Nesse período, a União Soviética começa a hostilizar a China. Começa a tirar o poder político da China no movimento internacional e começa a tratar os países da sua esfera de influência como periferia. Isso é o que a China depois vai classificar como social imperialismo. Que é como se fosse o imperialismo, só que vindo de um país socialista, né? Foi um período bastante trágico da União Soviética que acarretou na restauração do capitalismo lá, depois. Então a China perde um dos seus maiores aliados nessa época. E aí a China começa um processo de desenvolver a sua autonomia econômica mesmo. Então, na década de 50, no final da década de 50, eles começam o projeto do Grande Salto Adiante, que era um projeto de desenvolver a autonomia econômica da China, tanto agrária quanto industrial. Uma das críticas que a China fazia, por exemplo, às opções que a União Soviética tinha feito nesse processo era um excesso de centralização da economia e um excesso de foco na indústria pesada.
A China criou uma política que eles falavam que era andar em duas pernas. Era, ao mesmo tempo que desenvolver o campo, desenvolver a indústria. Ao mesmo tempo. No caso da União Soviética, por exemplo, a economia era tão planejada que existia um polo que produzia cimento. Se o campo precisava de cimento, tinha que pegar, transportar para lá o cimento e aí construir lá. A China tentou fazer regiões com mais diversidade econômica. Uhum. Com menos burocracia. Com menos logística e o mais acelerada e tentando atender mais demandas, né? Tentou fazer uma experiência diferente da União Soviética. Deu ruim. Assim. Tem muitas coisas. E a China é meio assim até hoje, né? Tem parte da China que ainda são responsáveis por cerâmica, ou por produção de vidro, ou por produção de plástico. Óbvio que isso dá para achar pelo país todo. Mas algumas áreas da China são mais desenvolvidas num setor industrial. Que aconteceram na China nessa época que justamente garantiram a autonomia econômica da China depois. Inclusive a própria segurança alimentar dos chineses veio por conta da infraestrutura construída nessa época. E da ciência, só que teve muito problema também. Muita pesquisa, né? Teve problema de... mesma coisa, coletivização do campo, de inexperiência por parte tanto dos membros do partido, quanto dos próprios camponeses e trabalhadores. Teve também bloqueio, porque a China também foi bloqueada. Depois todos os países socialistas foram bloqueados depois das suas revoluções respectivas, né? E teve também, no ano que teve uma catástrofe climática, esse ano teve fome pra caramba. Que foi, geralmente, eu já vi variando desde 58 até 61, mas que pega 59, 60 e tal. E aí, qual que é o grande problema? Quando você vai ler a bibliografia de direita, vamos colocar dessa maneira, de direita, produzida nos Estados Unidos, morreram de 30 a 40 milhões de pessoas nessa época. Esses são os dados que eles dão. E bota tudo na Qual que é a conta do questão? mal. A primeira vez que esses dados aparecem, 30 milhões, é na década de 80. Esse período foi na década de 50 a 60. Qual que era o argumento das pessoas que escreveram esses livros falando sobre a fome na China? A China teve uma fome brutal e o governo encobriu. Nós só descobrimos agora. Esses números não fazem o menor sentido. Porque se a gente for observar o método que eles usaram, é um método freestyle. O que eles fizeram? Freestyle. Eles acompanharam a curva de crescimento demográfico da China. No momento do grande salto adiante, essa curva achata. Eles calcularam o quanto ela devia ter crescido, se fosse continuar seguindo a norma, e falaram, essa diferença é quanto morreu. E não só isso, né? Eles colocam todas as mortes na conta do mal. O cara infartou, teve derrame, caiu de bicicleta, bateu com a cabeça e morreu. É culpa do comunismo. É literalmente isso. Porque o governo reconhece as falhas tanto do Grande Salto Adiante e da Revolução Cultural oficialmente. Tem número oficial de mortos, tem tudo isso. Eles falam que a China não divulga dados. Teve uma pesquisa recente aí que os caras divulgaram quantas vezes as pessoas têm orgasmos na China por dia. Quantas vezes as pessoas fazem sexo na China por dia, por procriação, por diversão, ou porque tem que fazer, sabe? Tá divulgado em inglês, não é nem em chinês isso, é em inglês. Então a China divulga muita coisa. Tem essa retórica de que a China não divulga, mas tem muita coisa. Tem muita coisa que é só em chinês e tem que se virar para aprender. Mas de qualquer forma, eles botaram tudo na conta do mal. Tudo. Qualquer morte virou culpa do comunismo. Gente, os chineses, eles são pessoas extraordinárias, mas eles não conseguem matar quem não nasceu ainda, tá? Não conseguem. Isso é uma coisa que eles não inventaram. Esse método é absurdo. Por que que a queda de natalidade foi tão abrupta nessa época? Não foi por conta da mortandade, foi por conta da mobilização do trabalho. Não é à toa que chama grande salto adiante. A China, nessa época, aproveitou o entusiasmo da população para mobilizar uma mão de obra muito intensa. Então, a maior parte das pessoas trabalhou muito para construir a autonomia econômica da China. Por conta dessa mobilização do trabalho, a natalidade caiu. E caiu bastante. Novamente, morreu gente de fome nessa época? Sim, mas não chega nem perto desse número. Aí já é o mal que tá no já é o mal. Tá. O mal é de 49 até 70 e alguma coisa, não vou lembrar a data. 75, 76 e tal. E aí, lembrando,
Morreu gente de fome? Sim. Eu não vou falar números aqui porque eu já vi números divergentes, mas não chega nem perto de uma dezena, tá? Mas não são chega nem milhões. perto de uma São dezena de milhões. milhões. Lembrando que a China é o país mais populoso do mundo. Pra eles tudo é em uma escala absurda que não entra na nossa cabeça, sabe? Qualquer Então, coisa aqui é novamente, esse milhões. número que é repetido ad nauseam, inclusive por gente da esquerda, de 30 a 40 milhões, o método que foi utilizado pra se chegar nesse número é um absurdo. É um método Tem esse vídeo do João Carvalho que eu vou deixar aqui explicando melhor sobre a quantidade de gente que morreu na China e essa matemática freestyle da bunda que os caras fizeram. que não faz o menor sentido, tá? Outra coisa, foi o que eu falei, boa parte da infraestrutura construída na época do Grande Salto Adiante foi o que garantiu a autonomia econômica chinesa e a segurança alimentar dos chineses. A prova disso lembra que eu falei que a expectativa de vida na Revolução Chinesa era de 35 anos, em média? Na década de 70 era 70 anos. E hoje passou dos Então, Estados assim, Unidos, né? 77, esse conflito 78 aconteceu. anos. Foi problemático. Não existe receita de bolo para o socialismo. Não existe um método infalível para se coletivizar uma economia, para se avançar a passos largos. Novamente, lembrando do legado brutal que o capitalismo deixou nos países, principalmente os países coloniais. Só que, quando a gente fala do quanto o socialismo matou, a gente precisa falar do quanto o socialismo salvou. De verdade. Doenças foram erradicadas. As pessoas tiveram acesso a saneamento inédito. A China tinha aí cerca de 600 milhões, 500 milhões de pessoas, se eu não me engano, quando o Partido Comunista vence a Guerra Civil, e hoje é 1,4 bilhões de pessoas. Como eu falei, a expectativa de vida hoje na China é maior que nos Estados Unidos. Isso não é por conta de capitalismo. É o investimento do governo comunista chinês em saúde, apesar de que a saúde aqui não é de graça, né? Só a saúde básica, mas bem básico mesmo. Mas de qualquer forma, um investimento pesado, principalmente na época do Mao, em saúde pública. Que não se tinha em vários lugares. Esse salto na expectativa de vida é a evidência de quantas pessoas foram salvas por essas políticas. Política de acesso à saúde, que eles não tinham antes, né? Política de segurança alimentar mesmo, porque a desnutrição matava muito, né? Então, não dá pra gente negligenciar as conquistas dessa época também da China. Mas aí, só reiterando, né? Esses números exorbitantes das mortes do Mao Tse-tung são números que têm um método pra se chegar neles, que é basicamente o máximo possível. A ideia é ser o máximo possível. É espremer as estatísticas da maneira mais esdrúxula possível pra, no mínimo, ficar verossímil um número exorbitante. E o papo de matar os opositores, o paredão, fuzilamento, gulags, essas paradas todas, qual que é dessa história? Isso aí você tá falando no geral, né? Agora falando sobre as experiências de forma geral, que todos são criticados, né, por matar o opositor. Bom, para finalizar isso aqui, que já tá com quase 18 minutos, é óbvio que a China tem problemas, né? Não tem, acho que, sistema econômico, político que não tenha problemas, e a gente vê isso aqui, sim, tem problema. Tem muita coisa para evoluir, mas eu acho que o ponto importante aqui na China é que eles entendem isso. Eles veem isso, eles entendem, eles sabem que eles têm que melhorar. Inclusive, dentro do WeChat tem uma plataforma que dá para mandar mensagem e sugestão para o governo. Então, o povo tem como interagir. Aqui no Brasil a gente vota e depois, qual que é a nossa participação nessa democracia? Aqui dá para literalmente, assim, eu não sei dizer, né? Quanto disso, da leitura dessas sugestões e críticas é automatizado ou não. Eu sei que existem milhares que são aprovadas depois para começar a ser estudado para virar lei, mas existem plataformas para entrar em contato com o governo e fazer e participar do processo democrático chinês, né? Que eles enxergam aqui como uma democracia mais plena do que a nossa, por exemplo.